Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje. Segunda-feira, 21 de março. A gente tá entrando com meia horinha de atraso. E minha câmera tá aqui caindo, mas vamos ajeitar. Ia deixar de falar sobre ele. Eu não sei se deu uma travadinha aí porque meu celular bloqueou, mas já voltou ao normal e tá dizendo que a gente tá ao vivo, então eu espero que dê tudo certo. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre o poder dos pensamentos, os pensamentos positivos e negativos, de acordo com a visão espírita. E tem sido muito difícil a gente se manter positivo nos dias atuais, principalmente com tudo que anda acontecendo. Eu também estou enfrentando umas questões pessoais, então tá sendo bem difícil para mim. Então, eu não queria deixar de fazer a live de hoje, porque eu vou estar falando para mim, basicamente. A Ana tá on. Oi, amiga, um beijo pra você. E minha mãe provavelmente também, então quer dizer que essa live está funcionando. Eu queria começar com a gente fazendo uma reflexão. Que quando a gente fala em pensamento, logo eu pensei naquela frase, de Descartes, que é penso, logo existo. E o que quer dizer? Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos aptidões. Nós somos únicos na nossa maneira de ser. E o fato da gente pensar diferencia a gente dos outros seres vivos. Por mais que a gente esteja ainda nessa escala evolutiva e a gente veio do átomo até o arcanjo, o fato de pensar diferencia a gente dos outros seres vivos. As plantas sentem, os animais têm um instinto, mas pensar, contemplar a vida, fazer planos, raciocinar, resolver problemas, só nós, seres humanos, até onde sabe, encarnados e desencarnados, pensamos. Então, o fato da gente estar aqui agora, a gente está processando várias coisas ao mesmo tempo que a gente nem se dá conta. Você está assistindo essa live e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Eu tô lendo esse slide, eu tô gesticulando. Enfim, a gente está pensando e nem se dá conta. Então, a gente está aqui vivo no momento presente. Então, o pensamento ele pode ser definido como processos cognitivos conscientes ou não, que podem acontecer independente da estimulação sensorial, ou seja, são ali várias sinapses do cérebro fazendo com que tudo aconteça assim muito rápido. Então, é o fato da gente estar consciente, né? Estar aqui hoje, eu, Melissa, 21 de março de 2022, sentindo algumas coisas na minha cabeça agora, algumas coisas físicas, falando, a gente poder raciocinar, formar conceitos, resolver problemas, ideias, ativar a memória, quando a gente pensa, né, em alguém ou algum fato passado ou futuro, né, que é a nossa própria imaginação, a gente está pensando. E no contexto atual, como eu falei, os pensamentos ele influenciam o nosso corpo físico, né? Principalmente em situações de perigo, em situações catastróficas, como a gente viu aqui na Europa, que está assim bem perto dos nossos olhos, ou a gente foi impactado direto ou indiretamente por essa guerra, mas outras pessoas também foram ao longo desses séculos, né? Então, só da gente pensar nessa onda vibracional, né, de problemas, de medos que a gente tem, o cérebro ele já ativa um sistema de defesa, né? Se a gente está numa situação estressante, o organismo ele produz uma série de substâncias que permitem o corpo a ficar ali naquele sinal de alerta, né, da gente reagir de forma mais rápida, que seriam a adrenalina e o cortisol. Então, o cérebro ele tá sempre ali, ó, em estado de alerta, ele não descansa. O coração dispara, aumenta a frequência cardíaca, o pulmão aumenta a frequência respiratória, né? Por isso que a gente acha que quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente vai morrer. Mas não é o corpo que tá tentando reagir àquela situação de perigo ali, aquela situação de como a gente pode se proteger. Então, quando a gente tem esses sintomas físicos por causa de uma situação que desencadeou um estresse, ou uma depressão, ou uns distúrbios comportamentais, isso influencia no nosso corpo físico verdadeiramente. E aí, como a gente já tá falando de saúde mental e processos assim do pensamento, eu peguei algumas psiquiatras aqui que falaram que
tem pessoas que têm tipos de pensamentos, e isso você vai aprender na terapia, porque só a terapia para ajudar, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que tem pensamentos que tendem a ser tendenciosos e pessimistas. E esses pensamentos são aqueles sabotadores. E o que eles fazem? Além da gente pensar numa situação hipotética que não existe, pensar negativo, eles distorcem a realidade. Ou seja, de acordo com o psiquiatra Aaron T. Beck, o pai da terapia cognitiva comportamental, se o nosso pensamento está atolado por significados simbólicos distorcidos, raciocínios ilógicos e interpretações errôneas, nos tornamos, na verdade, cegos e surdos. E aí vocês se colocam numa situação aí de estresse ou numa situação de medo, de pânico, de ansiedade, de crise do pânico, qualquer situação que você não consegue pensar claramente. Você vai desenvolver uma linha de raciocínio totalmente catastrófica. E se você viver no futuro, ou seja, pensando em coisas que ainda não aconteceram, você não vai sair de casa mais. Por exemplo, eu não vou fazer essa live agora porque eu posso levar um curto-circuito aqui no computador e eu me machucar. Isso vai desencadeando uma onda de pensamentos que vão te engolindo que não estão acontecendo no presente. É a sua imaginação projetando alguma coisa que não existe. Então, alguns desses sabotadores aqui que eu vi com esses psiquiatras seriam os exercícios de adivinhação, né? Como se você soubesse o que outra pessoa pensa de você. Aquela pessoa ali na rua me olhou de um jeito e eu acho que ela me odeia, ou eu acho que ela tá falando mal de mim. Você não sabe, você não tá na cabeça daquela pessoa, né? Ou coisas que vão acontecer no futuro e você não pode controlar, como esse exemplo bobo aqui que eu dei. Então, somado a essas emoções, quando elas vão te inundando, assim, elas vão te dando culpa, medo, elas vão te desestimulando a viver no presente. E aí, ou você vive nesse futuro que não aconteceu ainda, ou você fica remoendo coisas do passado que já também não tem como consertar, porque o passado passou. Então, você vai criando uma onda gravitacional em volta de você que é basicamente inútil, né? Porque você não pode viver no passado nem no futuro. E também tem esse outro psiquiatra, que é o David Burns, também de TCC, citou outros padrões, né, desses sabotadores do pensamento. O pensamento de tudo ou nada. Eu vou comer esse McDonald's aqui hoje ou eu vou morrer amanhã, e aí você não morre. Eu vou... Sim, coisas que você tem que fazer, muitas vezes por impulso, porque você não vê outra saída para aquilo ali, né? Ou a super generalização. Você teve uma experiência ruim com o médico, aí você nunca mais vai no médico, não importa o que aconteça. Um filtro mental negativo, né? Você não consegue focar em nada de bom que aconteceu no seu dia. Aconteceram várias coisas boas, mas você só vai focar naquilo ali que seja ruim, né? Essa leitura mental que eu falei de supor o que os outros estão pensando e a gente não tá na cabeça das pessoas para saber. A catastrofização, que é o fato da gente aumentar um problema, ou seja, tudo aquilo ali. O que eles querem dizer? Que vão ter problemas, vão ter momentos bons, mas a realidade, ela é uma só. E a nossa mente, ela engana a gente. Então, pensando sobre o pensamento, eu achei muito interessante um livro de filosofia que eu achei, que chama Thought Forms, que é Formas do Pensamento, que eu vi em outras palestras espíritas aqui, e espiritualistas também, e não é espírita, mas eu achei interessante dizer como que a Annie Besant e o C.W. Leadbetter, que são os autores, eles pensaram em certas emoções e aí eles tentaram desenhar o que aquelas emoções desencadeavam neles. Então foi um processo assim, eles deviam estar em transe ou num ambiente muito calmo, e se alguém falasse alguma palavra, algum sentimento de gatilho neles, eles desenhavam aquele pensamento. E aí eu vou mostrar pra vocês o que foi que cada um desenhou. Esses aqui, são pensamentos de afeição animal, ou seja, agarradiço. Você tem uma obsessão por alguma coisa. E aqui animal não quer dizer que você ama o seu animal de estimação, não. É uma coisa fora do controle. Como se fosse uma besta mesmo, né? Um animal. Então, olha como são as ondas desse pensamento, né? Aqui o fato de você querer beber alguma coisa, bebida alcoólica. Aqui seriam
Amor, paz, proteção e bênção. Aqui, gente, no livro, os autores desenharam num fundo branco, tá? Mas como aqui também já tá no fundo branco aqui do slide, eu acho que eles botaram esse fundo preto pra melhor visualizar, ó. Aqui, pavor súbito, de medo. Olha esse, cólera, que é a raiva. E esse aqui, ciúme, vigilante e doentio. Odiento. Ciúme, vigilante e odiento, de ódio. Então, aqui o mais bonito que a gente vê é o amor, paz e proteção. Eu fiquei com medo de todos, no caso. Mas o da cólera, não, a gente vê que são raios vermelhos, uma nuvem, né? Aqui, como se fossem tentáculos te puxando para bebida alcoólica. E a gente que é espírita sabe que é assim mesmo que funciona. Apesar desses autores não serem espíritas. Eu quis trazer uma visão diferente aqui pra gente ver. E antes da gente entrar no espiritismo, teve uma pessoa muito importante aqui na humanidade que falou assim: por que pensais mal nos vossos corações? Está em Mateus 9,4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que pensais mal nos vossos corações? Então, a gente vê que é uma tendência da nossa escala evolutiva sermos humanos e ainda estarmos nesse padrão negativo já tem há 2000 anos. 2000 anos a gente tá nesse espiral. E o negócio, gente, é que nós somos 6 bilhões de almas encarnadas que estamos vibrando num padrão vibracional baixo, né, devido aos problemas que a gente vê. Eu, ultimamente, tenho evitado ler notícias, assim, que me desestabilizam, porque eu já não tô muito bem emocionalmente, então eu não vou ver mais. Se eu não puder ajudar, eu não vou ver. O que eu vou fazer é fazer a minha prece, que é o que eu posso fazer agora. Então, são 6 bilhões de almas, às vezes, envoltas nesses pensamentos negativos. A influência da matéria, que é muito difícil, é muito densa, muito pesada. E ainda tem os nossos irmãos desencarnados que vão entrando nessa onda, a gente se sente sufocado. Então, há 2000 anos a gente já tinha maldade no nosso coração, porque Deus é perfeito. Deus não inventou o mal. Quem inventou o mal são os seres humanos. Então, a gente tem que dissipar esse mal do nosso coração. E aí eu achei também uma psiquiatra espanhola, que o nome dela é Mariana Rojas, que ela fez um livro falando: o pensamento bom pode fazer com que coisas boas aconteçam? Ainda não está 100% provado isso, de que só se eu pensar coisas boas, só coisas boas vão acontecer. Minha mãe falou: já li obras desses autores, são muito bons, obrigada, que dirinha, Renata. E a Laila Reis também tá on aqui, boa tarde. Então, a gente só pensar positivo não quer dizer que coisas boas vão acontecer. Porque a gente tá no mundo de provas e expiações, a gente vai passar por momentos de sofrimento. Mas, olha o que ela diz. Mas essa é a melhor maneira da gente se conectar com a realidade que a gente falou dos outros psiquiatras, que é o pensamento bom. Por quê? Coisas boas e coisas ruins vão acontecer a qualquer momento, fora do nosso controle, fora que a gente espera. E a gente só tende a aproveitar os momentos bons, mas os momentos ruins, que muitas vezes vêm como lição, a gente não quer. Então, por isso que é importante a gente surfar na onda do bom, e quando chegar um momento ruim, a gente está preparado emocionalmente para lidar com aquilo ali. E eu estou falando essa palestra para mim mesma, porque eu estou passando por umas dificuldades físicas que eu já estou a ponto de jogar a toalha. Então, se a gente pensar negativo, isso também não vai ajudar a gente a sair daquela situação de problema. Então, qual que é a receita da felicidade? Qual que é a receita dos pensamentos bons? Não tem, cada pessoa tem a sua. Por isso que nesse livro ela até critica esses livros de autoajuda que tem a fórmula da felicidade perfeita. Não tem. A minha forma de ser feliz é de um jeito, a forma da outra pessoa é de outro jeito. Então, a felicidade, gente, ela é uma busca. Ela é um exercício constante, diário, que requer o nosso esforço, né? Então, cada pessoa tem que encontrar a maneira, seja na literatura, seja trabalhando, seja cuidando da família, seja com seus filhos, seja trabalhando dentro de casa, de lidar com a sua realidade.
e passar por aqueles momentos bons e ruins. E no final ela falou uma coisa muito interessante também, que 90% das preocupações que a gente tem, eu não sei de onde ela tirou esse dado, porque eu não li o livro todo, mas é provável que seja verdade. 90% das preocupações que a gente tem nunca acontecem efetivamente. Isso mostra como a gente, numa sociedade acelerada, a gente está o tempo todo pensando no futuro, pensando em querer controlar as coisas e acaba não vivendo o presente. E aí a gente se arma, né? A gente bota o cérebro em alerta, como a gente falou ali nos primeiros slides, bota o cérebro em alerta para uma situação de estresse que pode nem vir a acontecer. Então, conceituando tudo que a gente falou aqui agora, a gente vai entrar no espiritismo. O que são os pensamentos? Como que a gente pensa? Para onde esse pensamento vai? Nós, seres humanos, somos espírito numa matéria e estamos ligados através do todo e tudo que existe, tudo que é vivo, tudo que respira, tudo que é Deus, tudo que é universo, através do fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento, que ele é mais rápido do que qualquer velocidade da luz que vocês imaginarem. Nele, no fluido cósmico universal, que é Deus, eu imagino que seja Deus, né? Parte de Deus, ele é parte de tudo. E ele conecta tudo no universo. Estão mergulhados todos os seres, encarnados ou desencarnados. Este fluido recebe da vontade uma impulsão. Ou seja, se eu penso em alguma coisa com vontade, é um impulso que eu tô mandando pro universo, né? Ele é o veículo do pensamento como área do som, com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas aqui, né, ao nosso mundo físico, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Isso é um pouco difícil de entender, porque Deus é infinito, Deus é perfeito, Deus não tem começo, meio e fim, Deus é perfeito em tudo que ele faz. E o fluido cósmico universal liga a gente ao infinito, liga a gente a Deus. Então, quando a gente projeta um pensamento, ele tem uma força muito maior do que aquela que a gente imagina que tem, porque o pensamento é pura energia que conecta a gente com outros seres, encarnados ou desencarnados. E aí, muitas vezes, tem aquela transmissão do pensamento. Na minha casa, particularmente, acontece direto. Eu com a minha mãe, eu com meu pai, a gente pensa, nossa, eu comi vontade de comer um estrogonofe. Aí minha mãe manda mensagem, nossa, eu fiz estrogonofe hoje. É sempre assim. E eu também tenho uma ligação muito grande em sonhos com uma amiga minha, a Priscila, que eu sonho alguma coisa e ela fala, nossa, tal coisa aconteceu. Então, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10, se vocês quiserem ver, tá? Então, assim, eu penso em alguém, pode ser que aquela pessoa não pense imediatamente em mim, porque às vezes aquela onda vibracional ali não tá alinhada, mas alguma lembrança aquela pessoa pode acabar tendo de você, porque é como a gente falou, é uma corrente fluídica que tá ligando um ser a outro. Então, a gente tem que se conectar mais com a gente mesmo, mais com os nossos pensamentos e prestar atenção para onde que a gente está apontando eles. Porque isso funciona tanto para o bem quanto para os pensamentos ruins. E aí vem aquela questão, você já entrou num ambiente, sentiu ele pesado, sentiu ele carregado, sentiu que você não estava se sentindo bem, você começa a passar mal, né? O que isso quer dizer? Ao pensar, nós estamos emitindo essas vibrações que traduzem os nossos desejos, as nossas tendências, os nossos impulsos. E essas vibrações, elas ficam ali naquele ambiente, rodeando o lar, rodeando as pessoas que estão ali naquele lar, né? E essas vibrações que entram em sintonia com aqueles que pensam como nós. Então, se a gente entra num lugar que provavelmente tem muito ciúme, tem muita inveja, tem muita discussão, tem muito palavrão, ali não tá tendo uma harmonia naquele lugar, você vai entrar. E se você está em harmonia consigo mesmo, e aí você tá indo para aquele lugar, você vai ali com o ideal de ajudar. Porque se a gente se sente mal naquele lugar, a gente imediatamente percebe alguma coisa que não tá certa.
E no Livro dos Espíritos, na questão 459, fala sobre a influência dos espíritos no nosso pensamento. E nesse sentido, a influência é muito maior do que a gente acha, porque são frequentemente eles que dirigem o pensamento pra gente. Então, às vezes, você já não tá num dia muito bom, e aí do nada, né, vem aquelas sugestões que a gente tem que perceber. Se a gente vai ouvir a sugestão que vai botar a gente pra cima ou pra baixo. Ah, não perdoa fulano não, fulano não te liga. Ah, briga com o marido mesmo, não tem como resolver, ele não tá nem aí pra você. Ah, não vai trabalhar hoje não, você já não gosta do seu emprego. E aí, ó, só ladeira abaixo. Que a gente tem que procurar se acalmar, fazer uma oração. Chico Xavier tem aquela frase que diz que tudo passa, né? Nada é para sempre. Então, que a gente se atentar naquele momento presente, trazer a nossa respiração, pedir a inspiração dos nossos mentores, porque a gente não está sozinho. Não estamos sozinhos, estamos sempre amparados. Pedir um conselho, o que fazer nessa situação? Deus me ajuda, o que mais eu posso tentar que eu ainda não tentei para melhorar, né? E aí a gente entra os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. Os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas que causam conforto e bem-estar, sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Então, a gente imediatamente percebe quando a gente vê uma pessoa, aquela pessoa pra cima, tem uma energia boa, dificilmente ela vai estar tendo pensamentos negativos. Dificilmente. Aquela pessoa que a gente se sente bem. Então, sejamos essas pessoas, né? Mudar o nosso padrão. Eu sei que é impossível, gente. Esse negócio de gratiluz que se vende na internet, também não acredito. Porque ninguém vai ser feliz o tempo todo. Mas a gente pode aprender a ser feliz na infelicidade. E a ser feliz na felicidade também, principalmente. E os pensamentos maus provocam ações vibratórias contrárias. Os fluidos ficam escuros e sua ação provoca um mal-estar físico e psíquico. Como a gente falou do mal-estar físico, lá na parte da medicina, o espiritismo aqui confirma. Pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então, a gente, nesse planeta, tivemos Hitler encarnados aqui, por causa do livre-arbítrio. Ele fez coisas abomináveis, mas também tivemos Chico Xavier. Nós não somos Hitler, graças a Deus, e estamos longe de ser Chico Xavier também. Então, a gente tem que pensar na disparidade de energias que vem. E por ser um mundo de provas e expiações, o mal ainda é predominante aqui. Então, é por isso que a gente está se sentindo sufocado. As pessoas que têm essa sensibilidade maior, as pessoas que têm uma maior empatia, que têm uma conexão maior, uma conexão espiritual, todos nós somos médiums, mas algumas pessoas mais buriladas e sensíveis, a gente se sente esgotado. Então, a gente tem que focar os nossos pensamentos para os pontos de luz que vêm socorrer a gente, porque eles vêm ao nosso socorro. Muitas vezes eles vêm ao nosso socorro, mas a gente não consegue escutar, porque a gente está pensando negativo, a gente não entra na onda deles. Então, nós somos ondas. A gente desce muito baixo, mas a gente também pode subir. Então, que subamos, né? Então, aqui fala, ó. Existe uma atmosfera espiritual em torno de uma pessoa, em torno de uma família, né? Dentro da casa. Por isso que é importante fazer o culto no lar sempre. De uma cidade, né? De uma nação, né? E de um planeta. A atmosfera fluídica associam-se seres desencarnados com tendências morais e vibratórias semelhantes. Então, o bem puxa o bem e o mal vai puxar o mal. Por essa razão, os espíritos superiores recomendam que a nossa conduta nas relações com a vida seja mais elevada possível. Por isso que eu falei. Vai acontecer alguma coisa ruim, algum imprevisto, algum problema, tentar pensar positivo. Porque eu pensar o negativo já rodeia a gente em todo lugar. Então, tentar pensar positivo.
Pensamentos e fluidos. Uma criatura que vive entregue ao pessimismo e aos maus pensamentos tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, da qual aproximam-se espíritos doentios. A angústia, a tristeza e desesperança aparecem, formando um quadro físico-psíquico deprimente que pode ser modificado sob a orientação dos ensinos morais de Jesus, que é o vigiai os vossos pensamentos e orai, pedir proteção. Todos somos responsáveis pelo estado de dificuldades morais que o planeta vive atualmente. Então também não adianta a gente falar, tem muitos espíritos inferiores que vão vir e vão se aproximar de mim. Não, porque você também é um espírito enfermo. Porque se a gente fosse um espírito superior, a gente não estava aqui. Nós também temos as nossas mazelas. Muitas vezes nós também somos esses espíritos doentios que sugam a energia de outra pessoa, né? Às vezes a gente é a pessoa que chega só pra falar de problema, só pra falar de doença, que não sabe ver uma coisa boa. Nós também precisamos de cura, né? Os sãos não precisam de médico. Nós precisamos da medicina, que é Jesus. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como miasmas deletérios corrompem o ar respirável. A Gênesis capítulo 14, item 16. Aí eu fui pesquisar o que era miasma e deletério, né, gente? Porque Kardec é muito avançado. Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como miasmas, exalação pútrida que emana de animais em decomposição. Gente, podridão. Deletérios, prejudicial à saúde, nocivo, destrutivo, que corrompem o ar respirável. Então, os maus pensamentos é podridão que a gente está emanando. Tá escrito aqui, miasmas deletérios. Miasmas, exalação pútrida que emana de animais em decomposição. Podridão. Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira fluídica à invasão dos maus. A gente vai evoluir, gente, só depende de nós. Um mundo superior, como seria? Aí, na Revista Espírita de maio de 1867, Kardec fala assim, se um dia a Terra, eu acho que não vai ser se, né? Vai ser quando. Mas se um dia a Terra chegar a não ser povoada senão por homens que, entre si, praticam as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que não a encontrem em condições de higiene física e moral completamente outras que as de hoje existentes. Então, a gente sabe que tem muitos problemas pra gente resolver nessa Terra, principalmente se tratando de questões de sustentabilidade, né, de ações climáticas. Mas, se a gente vê na Organização da Sociedade de 1867 até agora, a gente já pode dizer que a gente evoluiu, né? E se a gente trabalhar cooperando nações com nações, cidades com cidades, né, bairros, vizinhos entre si, a gente já vai mudando essa cara desse mundo. Então, a gente tem que ser o agente de transformação do mundo, não esperar que ele fique pronto. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o espiritismo podia tornar compreensível. Então, explicando aí por que a gente sente tudo isso. Em reuniões de espíritos simpáticos, o homem recupera as perdas fluídas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento. Isso eu achei interessante. O fato da gente pensar, a gente está perdendo fluido. Então, às vezes, se a gente fica muito tempo ruminando algumas coisas ou gastando muita energia, a gente vai se esgotando. Isso é fato. Então, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material? Então, se a gente se reúne ali com espíritos pessoas, né, que estão falando de coisas boas, que estão trazendo esperança, que estão trazendo conforto para os nossos corações, que estão incentivando a gente, né, a se melhorar, a estudar, a ter um estilo de vida mais saudável, a gente vai recuperando essas perdas fluídas. Caso contrário, a gente só vai indo embora. O pensamento é uma emissão que ocorre... o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais, tá aqui. Então, o fato da gente pensar, a gente tá gastando energia, tanto física quanto espiritual.
Então, pensamentos bondosos trazem consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Então, se antes a gente não tinha motivos para pensar positivo, tem gente que acredita, aí tá agora, a gente tem que pensar positivo. E eu sou uma pessoa que, assim, tô aprendendo todos os dias, tô me policiando, porque eu adoro dar uma reclamadinha, gente. Eu adoro sofrer, mas eu tô mudando isso em mim, pedindo ajuda pra frear. Se a gente ainda não consegue pensar positivo, começou a pensar negativo, freia aquele pensamento. Ele chora, bota pra fora, mas freia. Freia que vai passar. Mas depende de você mudar esse padrão de novo, porque senão vai ser um ciclo. Você vai se sentir mal, vai pensar negativo, vai gastar energia, e aí vai se sentir mais mal, aí vai pensar mais negativo e vai gastar mais energia. A Ana botou uns olhinhos olhando pra mim. Gente, eu não sei que horas são, porque o computador aqui, eu não sei que horas são. 8 horas. 8 horas. Então a gente tá no nosso horário. Eu comecei 7h30, né? Então ainda temos tempo ainda. Então, pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia a vida e o mundo. Oi, pai, tudo bem? Meu pai tá on. Então, tudo começa pelo pensamento, como a gente já falou aqui várias vezes. A gente pensa, e aí aquilo ali vai se tornando uma rotina, pode ser um pensamento bom ou ruim, tá? E aí você vai tornando aquilo ali parte da sua personalidade, né? Das atitudes que você vai tendo em relação com a vida. E aí você vai gerando esses hábitos, que é difícil desapegar, e depois aquilo ali se converte em você. E você influencia a vida e o mundo. Porque o mundo, gente, exterior, a gente não pode controlar. Mas o mundo interior, que é o que a gente vive conosco 24 horas por dia, esse sim é pra gente controlar. Esse é pra gente tentar mudar. Porque o de fora a gente não vai salvar. A gente pode ajudar o que tiver ao nosso alcance. Mas dentro da nossa cabeça pode ser um lugar lindo pra gente morar ou um lugar péssimo, né? No livro Pensamento e Vida, nós temos a lição 2, chamada Vontade. Que esse é um livro que Chico Xavier psicografou pelo espírito de Emmanuel. Se vocês procurarem um PDF aí na internet, ele tá na página 5. Então eu vou ler aqui pra gente. Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Ai, precisava estalar meu pescoço, gente. Não sei se vocês ouviram daí, mas estava me acabando comigo. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E os outros ainda que definem os investimentos da alma. A Laila disse, qual cidade você é? Estou no interior de São Paulo, aqui é 16 horas, por isso falei boa tarde. Sua live é excelente, parabéns, é maravilhoso estudar o espiritismo. Muito obrigado, Laila. Quase que eu não fiz essa live hoje, porque aconteceram os contratempos, mas muito obrigada. Que bom que a gente está conseguindo estudar juntas. Eu tô em Barcelona. E a gente também tem essa live quinta-feira, mas em outro horário. Seriam as 1h do horário do Brasil, porque meu pai, eu era originalmente de Volta Redonda, interior do estado do Rio, e a gente tá morando aqui em Barcelona, eu e meu marido, e aí a gente faz nesse horário diferente. Então aqui pra mim são 20 horas. Inicialmente eu começo as lives às 19 horas daqui, né? Então 18, 17... 18, 17, 16, 15 aí do Brasil. Então, acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade, como a gente falou, né, gente, gerencia a nossa vida. Esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão,
depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Gente, então a vontade é o nosso volante. A gente tem que querer. Não basta a gente pensar, a gente tem que querer, porque aí a gente consegue concretizar aquilo. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática, ó, falando sobre física aqui. O pensamento é força eletromagnética. Eu tô aqui até arrepiada, gente, porque é força, é energia. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, a gente tem que querer, gente, porque a vontade que vai ser a força da gente dar valor à nossa inteligência, dar valor, pensar no que a gente está imaginando, né? Na nossa memória, né? No que a gente construiu. Então, a vontade, o desejo pode dar a gente planos, mas se a gente não tiver vontade, a gente não concretiza, né? Vontade sem inteligência sem vontade, a gente acaba caindo no caminho mais fácil, da criminalidade, foi o que ele falou. Desejo e imaginação gerar perigosos monstros na sombra, porque a nossa mente, como a gente falou, tem um potencial criador imenso, muito maior do que aquele que a gente imaginava. Então, a gente tem que se esforçar. Não basta ter desejo, a gente tem que ter vontade. E aí, pra gente encerrar, tem uma frase de Leon Denis que fala: a felicidade não está nas coisas externas nem no acaso exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Foi o que eu falei. Como que você vai querer viver dentro da sua cabeça? Num mundo real, cheio de problemas, mas com pensamento positivo, sabendo que esse pensamento ele gera ações, esse pensamento ele vai te trazer mais sofrimento ou mais alegria, dependendo do que você for projetar, ou você vai viver numa mente extremamente negativa que não vai te ajudar a sair do lugar. Muito pelo contrário, só vai te prejudicar. E tem uma frase também de Joana de Ângeles que eu queria encerrar com ela, que é: o espírito é herdeiro de si mesmo. Então, ali casou a vontade com a autopercepção, com a autorresponsabilidade. Porque eu posso receber todos os conselhos do mundo. Se eu não mudar a minha maneira de pensar, não vai adiantar nada. Porque só eu estou escrevendo a minha história. Nós somos espíritos milenares, né? Seculares, milenares, quem sabe? Só o mundo espiritual, só Deus sabe. Quantas dívidas a gente já traz, né? Então, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem aqui vivendo no presente.
aprendendo a conviver com essas dificuldades, né? Com essas provas, com essas expiações que a gente tem. E agradecendo, e trabalhando no bem, trazendo a oportunidade da gente ser o modificador, né? Porque às vezes a gente tem débitos que a gente vai trabalhando e esses débitos poderiam ser muito piores. Às vezes a gente passa por um problema, se a gente não estivesse trabalhando, poderia ser muito pior. Então vamos agradecer quando a gente passar por uma dificuldade, que aquilo ali possa trazer um entendimento pra gente, que aquilo ali possa trazer, às vezes um problema é ver uma cura, né? Às vezes há males que vêm pro bem, é verdade. Então, gente, é sobre isso que eu queria falar. Eu agradeço a presença de todos vocês. Peguem aí um copo com água pra gente fazer uma oração e fluidificar o ambiente. A gente entrou hoje com um horário diferente, não esperado. Fizemos 40 minutos de palestra. Mas o que importa é que estivemos aqui reunidos, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Senhor, estamos aqui humildemente pedindo para que abençoe os nossos lares, restituindo a paz, a alegria, a esperança nos nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos, Senhor, consigam trazer as curas morais, espirituais e físicas que precisamos. Te pedimos, Senhor, que consigamos aplicar o estudo da noite de hoje na nossa semana, no nosso trabalho, com os nossos familiares. Que consigamos, Senhor, agradecer por todas as dificuldades que temos passado, para que elas se tornem bênçãos posteriormente. Que consigamos vencer os nossos propósitos, Senhor. Dai-nos força para resistir e, acima de tudo, a vontade, que é o agente modificador. Assim, Senhor, te pedimos que abençoe cada lar aqui representado, encha a nossa semana de otimismo, esperança e alegria. E que consigamos levar um pouco do estudo da noite de hoje para as pessoas que por algum motivo não puderam estar presentes. Graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Agradeço as contribuições e a presença de todos aqui na live. E não se esqueçam que quinta-feira a gente também tem live. O papai vai falar sobre o trabalho como fator de evolução. A live vai ser às 13 horas do horário de Barcelona, 9 horas do horário aí de Brasília, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e bora pensar positivo. Tchau!